tentando fechar com o novo técnico lá na Argentina. Mas a gente fala do Atlético agora, porque o Galo segue em busca do substituto pro Filipão. Assunto para Guilherme Frossá, que está na cidade do Galo. Frossá, conta uma coisa pra gente aqui. O acerto com o argentino Gabriel Milito tá próximo ou não tá? Olha só, eu tô aqui na porta da cidade do Galo, onde o Atlético tá treinando para as finais do Mineiro, e quem não está aqui é o Vitor Baggio. O Vitor, ex-goleiro do Galo, hoje diretor de futebol do clube, não tá aqui porque tá na Argentina. O Vitor viajou para negociar diretamente com o Gabriel Milito, treinador de 43 anos. A gente sabe que o Gabriel Milito não gosta de pegar trabalhos no meio da temporada. O Vitor vai precisar convencê-lo. Um grande teste também para o Vitor, que assumiu recentemente como diretor de futebol. Pelo que eu apurei, as conversas ainda não estão avançadas. Eu conversei agora há pouco com uma importante fonte que me disse que tem muita coisa para ser conversada. Essa conversa deve durar aí alguns dias. E o Atlético, fato é que está mudando de treinador às vésperas do Campeonato Mineiro, né? No outro sábado, dia 30, a gente já tem o primeiro jogo dessa grande decisão e muita gente estranhou esse momento da mudança. O Filipão demitido, a final chegando. A gente preparou uma reportagem para mostrar que trocas inusitadas de técnico não são tão raras assim no Brasil. Olha só. Estamos há 2 dias sem troca de técnico no futebol brasileiro. Entra ano, sai ano e o futebol brasileiro mantém o seu padrão de muitas trocas de treinador. Só nesta temporada, 4 times da Série A já demitiram seus técnicos. Filipão no Galo foi o último. E se você achou estranho o momento da mudança, pera aí que eu vou te mostrar que o futebol brasileiro já produziu trocas bem mais inusitadas. O Brasileirão de 2019 estabeleceu um recorde. Em 24 horas, a 21ª rodada do campeonato causou 4 trocas de técnico. Cuca saiu do São Paulo, Rogério Ceni do Cruzeiro, Zé Ricardo do Fortaleza e Oswaldo de Oliveira do Fluminense. Haja dança das cadeiras. Danças em cima da hora que dão certo. Em 2010, o Inter estava na semifinal da Libertadores quando trocou o uruguaio Jorge Fossati por Celso Ruth. Resultado: o Internacional é o rei da América. Para o Filipão, o que chama atenção é a troca logo antes de uma final, mas isso também não é novidade no Brasil. Fechar, o mesmo Atlético que agora troca de treinador logo antes de decidir o estadual, já demitiu o técnico entre 2 jogos de uma final de Copa do Brasil. Em 2016, Marcelo Oliveira comandou o Galo no primeiro jogo da decisão do torneio contra o Grêmio. Derrota por 3-1 no Mineirão. Caiu logo depois. Me surpreendi com o final dessa reunião, com a saída do clube. O último ato que eu tinha da final para falar, vamos ganhar esse título. Na volta, em Porto Alegre, Diogo Giacomini, o interino, comandou o Atlético no empate por 1-1, mas que não reverteu a vantagem gremista. É o gol do título! Campeonato da Copa do Brasil! Não tem regra. Trocar em cima da hora já deu certo e já deu errado. Se vai funcionar pro Galo, vamos ter que esperar mais uns dias para descobrir. Quem é que chega pro lugar do Filipão, hein? E já temos as datas das finais do Campeonato Mineiro. Saiu ontem do comunicado da Federação Mineira de Futebol. O jogo da ida vai ser no dia 30 de março, sábado, 4h30 da tarde, na Arena MRV. E o jogo da volta, dia 7 de abril, um domingo, 3h30 da tarde, no Mineirão. Tudo com transmissão da Globo. Edivaldo Miranda tá por aqui. O que temos de novidade no caso Gabriel Milito, na negociação com o técnico argentino, Ed? Sexta-feira com bastidores muito agitados, né? Afinal de contas, na verdade, não só a sexta-feira, né? Desde a saída do técnico Luiz Felipe Scolari, né? Foi oficializada pelo Atlético na quarta-feira e depois, então, que o clube começou a procurar treinador no mercado, a gente vinha acompanhando par e passo aqui na programação da FM Tempo e também lá em otempo.com.br que o nome que o Atlético procurava e negociava, um dos nomes era o Diego Milito. E a apuração, Pedro Abelli, que eu fiz há pouco, uma fonte lá na Argentina, é a seguinte, que o Gabriel Milito entrou em acordo com o Atlético para ser o novo treinador. Ainda de acordo com essa apuração, faltam apenas detalhes burocráticos para que este acordo seja assinado e depois oficializado, tanto pela parte do treinador, quanto também pela parte do Atlético, já que habitualmente, né, Pedro Abelli, só se oficializa quando tem tudo assinado e todas as arestas aparadas. Treinador e clube já trabalham, inclusive, nessa redação do contrato, pelo que eu pude apurar com essa fonte. Por outro lado, o clube, claro, não confirma. São 98 horas, mais ou menos, que a gente está aqui.
e apuração, né? O Vitor tá na Argentina desde ontem, levou o planejamento do Atlético, né? Obviamente. Achei que você ia falar, levou o dinheiro. Não. Ainda não. Não chegou nessa fase, não. Ele tá lá, né, conversando com o Milito. Teve uma reunião ontem à noite com o Milito, teve uma outra hoje de manhã. Não é uma negociação fácil de se fechar, porque obviamente existe uma série de situações, né? O Atlético parece que dessa vez, né, Edivaldo, ele está procurando realmente um treinador que seja próximo daquilo que ele entende como é o projeto do Atlético. Então, o Milito conheceu o projeto do Atlético também, o Atlético conheceu o que o treinador também deseja, né, a famosa entrevista. Tudo que a gente passou aqui, que está no nosso portal, que está no nosso jornal, né, que o Atlético pensou em outros nomes, Caixinha, Voivoda, estavam muito, não tem como, né, os caras estão empregados, são projetos importantes, enfim, não sai. E aí, essa situação com o Milito avançou no que diz respeito a uma conversa mais próxima, como é essa que está acontecendo com o Vitor lá. Gente, obviamente, vamos lá ser sinceros, hoje em dia, o que você espera que aconteça quando um representante do clube vai para a Argentina? Obviamente não tem dificuldade, né, Pedro, Edivaldo? Se o Vitor, ele sai daqui, obviamente, com um plano traçado. Se ele tiver alguma dificuldade ou alguma coisa nova acontece, né, nessas negociações, muito fácil você colocar os CRs, o pessoal, né, quem manda mesmo, quem vai pagar e tudo mais, para conversar com o Milito, né? Hoje, o Vitor, você que fala com todo mundo, então não tem essa, porque é só o Vitor que tá lá. Não é isso, ele pode fazer isso. Enfim, então tá nesse estágio aí de apresentação aí das partes, né? O que a gente pode dizer é que, obviamente, o Milito deve ter gostado, né, do assédio do Atlético, ou, né, da proposta, ou do que foi apresentado para ele, porque a Universidade Católica, semana passada, no início dessa semana, né, antes da queda do Filipão, a Universidade Católica do Chile tinha feito uma proposta para ele e ele acabou descartando a Universidade Católica do Chile. Então, se ele não tivesse gostado, já tinha descartado o Atlético, coisa que não aconteceu, né? Então, de qualquer forma, existe a conversa, isso que está acontecendo, o que é normal quando você vai trazer qualquer, seja jogador, treinador, vovozinha, o que você quiser pro clube, tem isso. Tem a situação também de comissão técnica, né? Quem vem, quem não vem. O Atlético tem uma comissão técnica fixa dele, né? O próprio Lucas e o Éder Aleixo, que são os dois que vão comandar o Atlético até que haja, né, a efetivação de um novo treinador. E ouvir do Atlético, se o Atlético ok para ele trazer uma comissão técnica, o que ele quer, né? O que o Milito quer? O que o Atlético pode dar daquilo que ele quer? Então é assim que as coisas vão acontecendo, e por isso que o Vitor tá na Argentina, para aproximar. Por que você aproxima? Mesmo que ele não seja o homem de decisão, ele aproxima porque ele é um representante oficial do Atlético que está lá para mostrar para o Milito o que o Atlético pode fazer, qual é o plano, e o Milito falar o que ele deseja dentro dessa história. Breno Galante está com a gente, nosso colunista, e perguntar o seguinte: o que você está sentindo de bastidores de ontem para hoje com essa evolução, né, das negociações do Atlético com o Gabriel Milito? Galante. Bom, eu acho que a coisa já está bem desenhada, né? Pra gente poder ter mais um técnico estrangeiro no Atlético. Desejo da diretoria era esse, conforme a Edmara disse, traçaram o perfil, não era o primeiro nome da lista, mas segundo nome, foram atrás, a coisa está bem encaminhada. Informação que eu tenho aqui, como a Edmara disse aí, ele já aceitou trabalhar aí com a comissão do Atlético, alguns pequenos detalhes aí para poder acertar a vinda dele para cá. Fica a expectativa de como vai ser essa transição, né, Pedro? Porque é um treinador de fora,
é um treinador que, para mim, não deixa de ser uma aposta, né? Porque vai chegar aqui, ainda vai ter que conhecer o Atlético, conhecer o elenco, não tem tempo para isso, tem Campeonato Mineiro aí, final se aproximando, tem início de Libertadores, conhecer a estrutura do clube, enfim, vai lutar contra o tempo, mas tem um perfil que a diretoria quer, de ter um time ofensivo, que proponha jogo, enfim, vamos torcer para dar certo. Agora, eu espero que o Atlético faça algo semelhante ao que fez com o Filipão. O Lucas Gonçalves teve essa semana para poder trabalhar o time, né? E vamos colocar aqui, sendo o mais otimista possível, que de repente o Milito seja apresentado na segunda-feira. O jogo do Atlético contra o Cruzeiro já é no sábado. Vamos colocar que ele vai ter 4 dias para treinar o time. Eu acho que ele teria que ter aí o suporte do Lucas Gonçalves, e como foi o Filipão no primeiro jogo dele lá em Volta Redonda, que o Lucas Gonçalves praticamente preparou o time e entregou para o Filipão lá no Rio, e esteve ao lado dele, lá embaixo no túnel. Eu acho que isso seria o mais plausível para esse momento, né? Se realmente optar-se para que o técnico novo esteja no clássico, no primeiro jogo da final, que o Lucas Gonçalves esteja do lado dele para poder passar todas as situações que aconteceram, né? É quem está mais próximo aqui, e não dá para também jogar qualquer tipo de responsabilidade em cima do treinador novo que chegar para uma final logo de cara, né? Há menos de uma semana. Então, que ele seja bem-vindo se realmente vier, e que o Lucas Gonçalves tenha esse papel preponderante para mim nessa transição e nesse jogo da final, que vale muito mais do que um título mineiro, viu, Pedro? Breno. Vale também uma afirmação sobre esse elenco do Galo. É verdade, com certeza. Só fazendo uma correção, talvez eu não tenha me expressado direito, não tem essa informação de que ele já aceitou trabalhar com a comissão técnica do Atlético, não. Só para ficar claro, não tem. O que eu disse é o seguinte, nas discussões, obviamente, rola, e tá rolando isso, óbvio, senão o Atlético vai ter mais despesa ainda para poder trazer uma comissão técnica, né? Todinha, que eu tô dizendo. Mas não tem informação se ele... Aliás, esses detalhes, né, de comissão técnica e tudo mais, ainda não chegaram, né, tão conversando. É porque normalmente, né, Breno, o estrangeiro ele chega trazendo um time um pouco maior. A gente viu recentemente casos que aconteceram assim. Acho que a maioria deles, né, trouxeram uma equipe de analistas... Teve quem trouxe até preparador físico, teve quem trouxe até o próprio chefe, né? Veio o treinador, trouxe um gerente também. Enfim, o Sampaoli e o Andreatta. É mesmo, menino. Enfim. Os dois não cumprimentavam ninguém, não, né? Não sei. Era a época da pandemia. A minha ele não cumprimentou, não. Desceu do ônibus, olhou na minha cara, não cumprimentou, não. Enfim, o Sampaoli. Ô, Breno Galante, é porque normalmente existe essa preocupação, né? O Atlético hoje já tem a sua comissão técnica fixa e o Milito, então, de repente viria com uma comissão menor, com uma equipe menor com ele? Você acha que pode ir por esse caminho? Não, esse é o desejo da diretoria do Atlético, né? Por quê? Porque essa equipe permanente, a comissão técnica permanente do Atlético, ela também é uma comissão de transição, né? O Lucas Gonçalves já foi interino por 4 vezes. Ele fez todas as transições, ele participou dos últimos anos aí, né? A gente pode lembrar aí de Cuca para Turco, Turco para Cuca. Ele sempre tá assumindo ali o time, né? Antes da chegada de Cudê para Filipão, ele assumiu o time também. Então, a ideia do Atlético é ter esse profissional, o Lucas Gonçalves, para poder auxiliar no treinador que vem de fora. O Lucas conhece o elenco do Atlético como ninguém, e um detalhe importante, o Atlético eu acho que aprendeu com os erros do passado, como você disse aí, ô Pedro, porque o Sampaoli escanteou toda a comissão técnica permanente do Atlético. O Éder Aleixo sequer assistia treino nessa época, nem o Lucas Gonçalves. Aí depois veio o Cudê também, e o Cristiano Nunes, que era o preparador físico do Atlético, foi escanteado também, porque o Cudê trouxe o preparador físico dele, né? Então a ideia do Atlético é que os seus funcionários aqui, os seus auxiliares sejam utilizados. Eu acho que o Atlético aprendeu com os erros, e eu vejo com bons olhos isso, viu, Pedro?
Edivaldo Miranda. Fala aí, Edivaldo, só uma coisa. Eu acho também que tem uma preocupação, né, Breno? Até desses meninos que foram introduzidos no time pelo Luiz Felipe Scolari, né? E aí eu tô falando especificamente do caso do Alisson e do Rubens, né? Mas aí eu acho que entra uma outra questão. Pois é, por isso que eu tô te dizendo que não é uma negociação fácil. Né? Porque a gente sabe que treinador é assim, muito bem, estou querendo, eu quero 3 zagueiros, 2 atacantes, 2 jogadores de beirada. Acho que o nosso setor defensivo está muito baixo, então mais alto. É isso que dificulta, meu. É por isso que não resolve de uma hora para outra, né? É por isso que as coisas é necessário conversar, porque, né, a gente já sabe que ele usa um esquema de 3 zagueiros. Quando chegou e o Atlético tem 4, né? Ele gosta do 4, né? Tem Igor Rabelo, Lemos, Fux e Gemerson. Quando chegou o Filipão, o discurso era muito alinhado com a diretoria. Esse elenco tá ótimo, não precisa de mais que isso. E aí, aos poucos, ele veio da temporada passada pra cá, implementando, né, os jogadores das categorias de base, ganhou os reforços pontuais que ganhou. Mas, enfim, não passa, né? Imaginamos, pelo planejamento do Atlético nesse momento, fazer uma grande revolução no elenco ou trazer muitas peças para esse time. Nem tem dinheiro para isso. Edivaldo Miranda foi buscar referências na gringa sobre Gabriel Milito. Diego é o irmão artilheiro, Gabriel era zagueiro. Fala aí, Ed. Exatamente, Pedro Abílio. Até pra gente atualizar, antes da gente trazer o nosso convidado aqui, até pra gente atualizar pra audiência rotativa aqui da FM O Tempo, a apuração que eu fiz lá na Argentina é a seguinte, que já tá tudo encaminhado. Você foi lá? Não. A facilidade da tecnologia, né? Entendi. Facilidade da tecnologia, né? A informação que eu apurei é a seguinte, que está acertado, mas faltam detalhes contratuais e essas nuances que a própria Edmar Oliveira explicou. E claro, como o jornalismo tem os dois lados, né? O Atlético diz que não tem nada acertado ainda. Muito bem, ainda está em negociação em relação a esse caso do Gabriel Milito como novo treinador.